Então vamos lá, estamos ao vivo, vamos para a nossa live sobre hipertrofia muscular. Vamos abordar aspectos fisiológicos, aspectos de treinamento, aspectos nutricionais e também aspectos hormonais relacionados com a hipertrofia muscular. A live vai ficar salva aqui no Instagram, no YouTube, então já vou começar direto, tá? E à medida que o pessoal for entrando aí e quiser trocar ideia também, pode ficar à vontade para ir perguntando aqui. O objetivo principal de estar fazendo essa live é a gente tentar conciliar o conhecimento teórico com a aplicabilidade prática. Então, quando a gente fala de hipertrofia, de treinamento, ainda existe muito um pensamento voltado somente para o marombeiro de academia, ou então que o cara que estuda não sabe aplicar aquele conhecimento, ou não tem a credibilidade para aplicar aquele conhecimento. Então, eu estou aqui para tentar fazer esse meio campo, para trazer o que a gente tem na ciência sobre esses assuntos de treinamento, de suplementação, de fisiologia, e como conciliar, como transferir isso para a prática para estar obtendo os melhores resultados. Uma coisa que eu acho importante a gente falar, antes de entrar no assunto propriamente dito, é que hipertrofia muscular não é uma coisa só de marombeiro, ou só uma coisa só de gente jovem, tá? Hipertrofia muscular está relacionado a você ganhar massa muscular. E você ganhar massa muscular é importante em todas as fases da sua vida. Então, quando a gente passa ali dos 30, 35 anos, por exemplo, a gente entra no processo chamado de sarcopenia. E o que é a sarcopenia? É a diminuição da sua massa muscular. Então, principalmente as fibras de tipo 2, que são as fibras responsáveis por gerar força, por gerar explosão, a gente começa a ter a diminuição dessas fibras. E por que isso é ruim? Porque se a gente chega com 50, com 60, com 70 anos, sem uma boa quantidade de massa muscular, naturalmente a nossa saúde e a nossa qualidade de vida é pior. Então a gente tem estudos aí que associam, por exemplo, a quantidade de massa muscular com longevidade. Então a massa muscular sendo aí um marcador importante de quanto tempo você vai viver, e ele é também importante para a qualidade, né, da sua vida. Então você não quer chegar lá com 80, com 90 anos, dependendo dos outros para tomar banho, para ir no banheiro, não conseguir levar um peso de um lugar para o outro. Então a massa muscular tem um apelo estético muito grande, e não quer dizer também que ele não seja importante, vou chegar nessa parte, mas ele também é importante pensando em saúde, qualidade de vida e longevidade, tá? E aí, quando a gente fala de estética, o que acontece? Estética não é uma coisa fútil, então a gente precisa sim de massa muscular para estar com uma boa autoestima, para estar se sentindo bem, e isso melhora nossas relações, melhora nosso desempenho no trabalho. Então você querer ganhar massa muscular, apesar de ser descrito por muita gente ainda como algo fútil, não é fútil. Então tem tanto o aspecto da estética, da autoestima, e também tem o caráter aí de longevidade, de saúde, de você estar tendo um envelhecimento saudável e principalmente independente, né? Para você não precisar da ajuda dos outros para ir no banheiro, para fazer, enfim, as suas atividades do cotidiano, certo? Então, feita essa introdução, vamos começar primeiro pelo começo, falando um pouquinho da fisiologia da hipertrofia muscular. E por que isso é importante? Porque a gente entendendo da fisiologia, a gente consegue já quebrar aí vários mitos que rondam aí esse mundo da hipertrofia e da nutrição esportiva. Então, como que acontece a hipertrofia muscular? Pensa que o seu músculo ele não é um tecido estático, então ele está o tempo todo sendo construído e sendo desconstruído. Isso a gente chama de balanço proteico. Então, ao longo do dia, a gente tem a síntese proteica e também tem a quebra de proteínas. Para a gente conseguir fazer hipertrofia muscular, o primeiro passo é que o balanço nitrogenado seja positivo. O que isso quer dizer? É que o nosso músculo vai sintetizar mais proteínas do que as quantidades de proteína que ele está jogando fora no metabolismo, tá? Então está sendo excretado. E aí, levando isso para a prática, qual que é a importância de entender isso? É a gente entender os fatores que influenciam, por exemplo, na síntese proteica e no balanço nitrogenado. Então, quando a gente fala de manter um bom aporte de proteínas, um bom fracionamento proteico ao longo do dia, a gente está falando de manter o músculo sempre com um bom aporte de aminoácidos. Então, por isso que é importante a gente ter uma divisão aí de pelo menos
3 ou 4 refeições, tá, de proteína. Então, se é uma pessoa que faz mais de 4, 5 refeições no dia, 6, 7, 8 refeições, ela não precisa necessariamente ter proteína em todas as refeições, mas se é uma pessoa que faz poucas refeições, tá, é interessante não concentrar essa proteína em 1 ou 2 refeições somente. É importante fazer o fracionamento dessa proteína, pelo menos aí em 3 ou 4 refeições ao longo do dia. Um outro fator muito importante também para a síntese proteica é o treinamento. Então, o treino ele tem também um caráter catabólico, então ele gasta substrato, ele gasta energia, mas o estímulo dele para a síntese proteica também é muito alto. E por que isso é importante? É muito comum o pessoal falar às vezes que, por exemplo, se você treina mais de 1 hora, você vai catabolizar. Se o treino passa de 1 hora, de 1 hora e meia, você vai catabolizar. Catabolizar, você vai catabolizar de qualquer forma. Então, você começou a treinar, você vai quebrar glicogênio e isso é catabolizar. O que a gente não pode confundir é catabolizar com realmente perder massa muscular. Isso não está só relacionado à duração do seu treino, está relacionado a uma série de fatores que envolvem aí o balanço proteico ao longo do dia. E quando a gente fala do papel do treinamento nesse balanço nitrogenado, o poder catabólico, o poder anabólico do treino é muito maior do que o poder catabólico. Então, o estímulo que o treino dá de síntese proteica é muito maior do que o poder de degradação de proteínas. Então, você fazer um treino de mais de 1 hora, de 1 hora e meia, não é um motivo de preocupação pensando em perder ou ganhar massa muscular, certo? E aí, beleza. Falamos de balanço nitrogenado, de proteínas e tal. Fatores que influenciam também nisso. A qualidade do sono vai influenciar todo o ambiente hormonal, que é importante para que a hipertrofia ocorra. E claro que o aporte dietético também esteja adequado. Então, não só pensando nas proteínas, mas também na ingesta dos outros macronutrientes, principalmente carboidrato. Por quê? Porque quem dá qualidade e intensidade para o seu treino são os carboidratos. Então, para você buscar hipertrofia, você não precisa necessariamente de mais proteína. Se você tem um aporte ali de cerca de 1,8 a 2,2 gramas por quilo de peso de proteína, isso já é mais do que o suficiente para hipertrofia. Se a gente está falando de emagrecimento, pode fazer sentido a gente trabalhar com valores um pouco maiores, seja pela questão de saciedade, também pelo efeito poupador de massa muscular, mas pensando só na hipertrofia, esses valores aí de 1,8 a 2,2 já vão atender a maioria das pessoas. E tem também o caso, por exemplo, de pessoas que usam hormônios exógenos, como a testosterona e os seus derivados. Tem um mito também de que essas pessoas precisariam de mais proteína, e não necessariamente isso é verdade, tá? Porque a testosterona, ela por si só, ela aumenta o balanço nitrogenado, então ela tem um efeito anticatabólico muito grande. Então o aproveitamento dessas proteínas pelas pessoas que fazem uso de testosterona é muito maior do que pelas pessoas que não usam. Então as pessoas que usam testosterona, teoricamente, precisam de até menos proteína do que as pessoas naturais, né? Mas vamos lá, a gente vê, né, treinadores aí lá de fora e tal, utilizando quantidades muito grandes de proteína, cerca de 3, 4 até 5 gramas por quilo de peso. Mas a gente precisa lembrar que essa é a exceção e que essa não é a regra, né? Então você não pode se comparar com um atleta de alto rendimento, até porque é muito comum em pessoas que fazem dietas hiperproteicas, com 3, 4 gramas por quilo de peso, que a saúde intestinal fique muito prejudicada, porque a proteína, quando ela chega ali no ambiente intestinal, tem algumas bactérias, que chamam de protobactérias, que fermentam essas proteínas, né, que tem uma digestão um pouco mais difícil também, e acaba gerando uma piora da saúde intestinal. Então, você acaba colocando ali um nutriente sem muita utilidade. Chegaram algumas perguntas aqui. Certo, as perguntas eu vou deixar para responder no final, ok? Então, vamos lá. Seguindo aqui, o que é importante a gente entender? O que vai gerar a hipertrofia muscular? O que vai sinalizar para o seu corpo a necessidade de aumentar a massa muscular?
O estímulo primário para fazer essa sinalização é o treino. Então, o treino, quando você pega lá o peso e faz a contração muscular, aquela sobrecarga que está em cima do seu músculo, ele vai sinalizar alguns receptores que ficam na membrana da célula, chamados de mecanorreceptores. Esses mecanorreceptores vão fazer o que a gente chama de mecanotransdução. O que é isso? É transformar aquela sinalização mecânica que você está fazendo com peso em um sinal bioquímico. Então, isso vai aumentar a síntese proteica. Além da mecanotransdução, existem outros dois mecanismos também em relação ao exercício que contribuem para a hipertrofia muscular. Que primeiro é o estresse metabólico, então que é aquela sensação de queimação que a gente sente durante o exercício. Então esse acúmulo de metabólitos dentro da célula também tem uma sinalização importante para a hipertrofia muscular. E o terceiro ponto seria o dano muscular. O que é o dano muscular? Quando a gente realiza o exercício, a gente tem microlesões no tecido muscular. Isso a gente chama de dano muscular. E são essas microlesões que geram aquela dor do dia seguinte, né? Então, a dor muscular de início tardio, que acontece cerca de 24 a 48 horas após o início do treino, se vem por conta desse dano muscular. Inicialmente, né, cerca de 10, 15 anos atrás, aí, quando ainda estava no início desses estudos sobre hipertrofia, se acreditava que o dano muscular ele era necessário para você hipertrofiar. Então daí que surgiu aquela história de sem dor, sem ganho. Porque se você não tivesse dor, você não tinha hipertrofia. Mas atualmente a gente vê que não é bem assim. Então a dor muscular ela não é necessária para a hipertrofia muscular. E o que a gente tem hoje em dia é que na verdade a gente só parece mesmo fazer hipertrofia muscular depois que passa esse período de dor inicial. Então, quando a pessoa entra na academia, por exemplo, é muito comum que nas primeiras semanas ela sinta muita dor. Então, principalmente quando a pessoa ou é recente na academia ou quando ela troca de treino, essa dor muscular é muito grande. E aí, o que a gente tem hoje de dados? É que quando a gente tem esse dano muscular, a síntese proteica até aumenta nessas semanas iniciais, da primeira até a terceira semana de treino, onde esse processo é uma magnitude maior. Entretanto, essa síntese proteica é direcionada para um remodelamento muscular e não para a síntese de novas proteínas contráteis, que é o que de fato é a hipertrofia verdadeira. Então, o que isso está dizendo para a gente? É que, imagina que o seu músculo é uma casa e você quer aumentar a sua casa, quer fazer a expansão, que seria a hipertrofia muscular. Só que antes de você pensar em fazer a expansão dessa casa, você precisa fortalecer o seu alicerce. Então, da primeira até a terceira semana de treino, por exemplo, onde a gente tem essa dor muscular mais aumentada, a gente está fazendo o remodelamento muscular. Então, a gente está preparando aquela estrutura para ela conseguir receber, né, mais componentes, mais proteínas contráteis e conseguir, assim, aumentar o seu volume. E aí, por que não é inteligente você fazer uma prescrição de treino baseado na dor? Ou você mudar os exercícios todos os dias, todas as semanas, buscando a dor muscular? Porque se você treina sempre buscando a dor muscular, o que vai acontecer é que você vai ficar sempre com dano muscular muito aumentado. E a síntese proteica vai ser direcionada para esse remodelamento e não para construir novas proteínas contráteis, porque esse acréscimo de proteínas contráteis no sarcômero, que é a menor unidade ali contrátil do músculo, é isso que vai fazer com que de fato o seu músculo cresça com bom volume muscular. Porque quando a gente tem essas semanas iniciais de dano muscular, o que acontece? O nosso músculo aumenta, então o volume dele aumenta, mas esse volume é um volume de água, é um volume de líquidos que são transportados para o músculo por conta do processo inflamatório gerado pelaquela lesão. Então, esse aumento é uma hipertrofia falsa, que a gente chama, que é como se fosse, na verdade, a hipertrofia sarcoplasmática. E a hipertrofia miofibrilar, que é o acréscimo de novas proteínas contráteis, essa só acontece num segundo momento após essa etapa inicial aí do dano muscular, certo? Então, deixa eu ler o mapa aqui para molhar a palavra.
Então, só para a gente fechar essa parte de fisiologia, né? Frisando então que cuidado de você não ter um treino bem estruturado, de você não seguir a ordem correta dos exercícios, de você ficar baseando o seu treino no sentimento, porque isso muitas vezes pode ser um motivo de você não estar conseguindo sair do lugar, de você não estar conseguindo evoluir e alcançar aí os seus objetivos dentro do salão de musculação. Falando agora um pouquinho de treino especificamente, existem aí 4 fatores que a gente precisa controlar para conseguir ter resultados. Então, primeiro, a seleção de exercícios. Então, por exemplo, se uma pessoa está querendo hipertrofiar mais uma determinada região do corpo dela, seja glúteo, seja perna, seja coxa, peitoral, dorsal, etc., é importante que ela faça os exercícios de forma coerente para conseguir ter um volume maior naquela região. Isso parece óbvio, né? Parece uma coisa simples, mas não é, porque é muito comum a gente pegar as prescrições aí de pessoas que querem desenvolver peitoral, desenvolver glúteo, por exemplo, mas não tem exercícios coerentes com aquele objetivo da pessoa. Então, no caso da pessoa que busca desenvolver glúteos, ela fazer só agachamento não vai ser o suficiente, porque agachamento pega glúteo? Pega, mas também pega coxa, também pega uma série de outros músculos envolvidos ali no movimento de extensão, de quadril e de joelho, que fazem com que não seja um trabalho totalmente direcionado. Então a pessoa cresce, mas a resposta estética não é a resposta que a pessoa espera. Então ela precisa sim colocar ali exercícios isolados, exercícios mais específicos para conseguir estar chegando no objetivo que ela quer. Segundo ponto, o volume de treino adequado. O que é isso? É você ter uma quantidade de séries por semana para os grupamentos que você quer dar preferência ou para os grupamentos que você precisa desenvolver mais. E aí, na fase de hipertrofia, por conta da gente ter o maior aporte energético, principalmente ali vindo dos carboidratos, a gente consegue ter uma performance melhor e uma recuperação melhor entre um treino e outro. Isso permite que a gente possa ir fazendo aumento no nosso volume de treino. Então, a gente tem alguns valores básicos assim, de referência, por exemplo. Então, pessoas iniciantes, né, que estão começando agora a treinar, a recomendação é fazer pelo menos aí cerca de 6 a 12 séries por grupamento muscular. Para pessoas intermediárias, a gente já fala aí de 10 a 24 séries por grupamento muscular. Pessoas avançadas, a gente pode trabalhar com a margem maior, de 20 a 30 séries, por exemplo, séries por semana. E aí, indivíduos avançados, a nível competitivo, de atleta e tal, esses suportam um volume ainda maior. Então, esses podem chegar aí até 45 séries por semana. E o que acontece? Existe uma relação de dose e resposta. Quanto mais você aumenta o volume muscular, maior tende a ser a resposta hipertrófica naquele grupamento, naquele segmento que você está aumentando o volume. Mas a gente tem que ter cuidado para não fazer aumentos muito abruptos, que a gente tem, por exemplo, como recomendação fazer aumentos de cerca de 20% do volume de treino a cada troca de treino. Isso faz com que o seu corpo consiga, de fato, transformar aquele esforço adicional que você está dando em um estímulo mais qualificado para a hipertrofia muscular. Se você faz aumentos muito abruptos, se você é um iniciante, por exemplo, começa a fazer 20, 30 séries por grupamento muscular, você vai ter um efeito totalmente oposto. Então você vai perder força, vai perder performance, você não vai conseguir gerar uma boa resposta de hipertrofia muscular. E, mais uma vez, frisando a importância de, nesse período, a gente ter o aporte energético adequado para conseguir, né, ir evoluindo, ir aumentando esse volume e progredindo carga dentro do treinamento, certo? Uma outra variável muito importante e muito negligenciada é o intervalo de treino. Então, para que serve o intervalo de treino? Então, você fez lá a sua primeira série de supino, fez 10 repetições, vai descansar para fazer a segunda. Esse intervalo serve para você, para o seu músculo, na verdade, recuperar os estoques de energia. Se você descansa pouco, e pouco entende-se 1 minuto ou menos, essa recuperação é parcial. Se essa recuperação
acontece de forma parcial, naturalmente você vai utilizar menos carga ou fazer menos repetições naquele exercício. E se você carrega isso durante todo o treino, o que vai acontecer é que quando você for avaliar a sua sessão de treino como um todo, você acabou treinando muito menos do que você poderia treinar. Então você respeitar um intervalo aí de pelo menos 1 minuto e meio nos uniarticulares, aqueles exercícios que só envolvem uma articulação, que normalmente são mais tranquilos. Então esses até podem aí você trabalhar com range um pouquinho menor de intervalo. E os exercícios mais complexos, agachamento, supino, puxadas e remadas, esses você precisa descansar aí no mínimo 2 minutos para você conseguir utilizar uma boa carga e fazer uma boa sinalização para a hipertrofia. Quando você diminui o intervalo, você acaba aumentando o seu esforço, então a sua percepção de esforço é muito maior, às vezes sua frequência cardíaca sobe até um pouquinho mais e você fica mais ofegante, mais eufórico, mas isso não é um parâmetro para a gente conseguir qualificar o estímulo do treinamento. Então, quando a gente fala de fazer um bom treino, de conseguir evoluir o treinamento, a gente precisa utilizar parâmetros que sejam objetivos, e isso a gente trabalha avaliando ali a intensidade de carga e essa progressão de carga. Quando a gente fala da percepção de esforço, isso é uma medida subjetiva, então você ficar cansado não significa nada, significa que você está fazendo algum esforço, mas se esse esforço vai ser ou não o suficiente para gerar uma hipertrofia, isso não pode ser afirmado, certo? E aí entra uma outra questão, quando fazer a troca de treino, a cada quanto tempo fazer a troca de treino? Esse é um ponto que a gente precisa considerar algumas coisas. A primeira delas é você dominar a técnica dos exercícios de forma adequada. Isso demora um tempo, né? Então, para você conseguir direcionar a tensão metabólica e mecânica para o músculo-alvo e desenvolver ele com uma boa qualidade, com uma boa segurança, é muito importante que você domine a técnica do exercício. Isso demora um tempo, né? Principalmente os exercícios mais complexos, às vezes vai demorar ali 2, 3, 4 meses para conseguir fazer o exercício da forma correta. Então é importante que a troca de treino respeite também a sua evolução no treino. Então, você trocar o treino semanalmente, quinzenalmente, até mensalmente, às vezes, não é interessante, tá? Eu gosto, por exemplo, de dar um intervalo de no mínimo aí 6, 8 semanas para estar fazendo a troca de treino, justamente para a pessoa conseguir consolidar bem a técnica do exercício, conseguir progredir carga dentro do exercício. Então, você evoluir, o seu físico evoluir dentro do treinamento não está condicionado a você ficar trocando toda hora de treino. Está condicionado a você aprender a extrair o máximo de cada planejamento. Então, com a mesma sequência de exercícios, você consegue fazer uma periodização, por exemplo, que você vai se manter evoluindo por 3, 4 meses, sem a necessidade, obrigatoriamente, de ficar incluindo ou trocando novos exercícios. Até porque, se você é uma pessoa já com nível intermediário, que já tem aí cerca de 1 ano, 2 anos de academia, provavelmente você já fez todos os exercícios, né, que existem. E o bom treinador não é aquele treinador que fica inventando um exercício novo para você fazer a cada semana ou a cada treino. É aquele que com esses exercícios básicos ele consegue extrair o máximo de resultado e te entregar o que realmente você está querendo. A garganta aqui tá dando ruim já, calma aí. Vamos lá, vamos falar de dieta e de superávit calórico. Então, a primeira coisa, né, pensando em alimentação agora, quando a gente fala de hipertrofia muscular, é a gente garantir que a gente está em superávit calórico. O que é isso? A gente está consumindo mais energia do que a gente gasta. Porque é essa energia extra, essa diferença entre o que você consome e o que você gasta, que é o que vai ser direcionado para você construir massa muscular. E muita gente às vezes acaba se subestimando na quantidade que come, fala que come muito e não ganha massa, que come muito e continua magro, porque na verdade não come muito. Então a pessoa pensa que come muito.
Por isso que é bem importante o uso, por exemplo, da balança para pesar os alimentos, porque dessa forma você tem ali uma medida exata do quanto você está comendo, e caso realmente você não esteja conseguindo ganhar peso, você consegue ali manejar a dieta para estar aumentando e chegando nas quantidades que de fato vai te trazer esse aumento de massa muscular. Importante também a composição desses macronutrientes. Então, a maior proporção, a maior porcentagem desses macronutrientes, dessas calorias, tem que vir dos carboidratos. Então, a gente tem uma recomendação aí na fase de hipertrofia de 3 até 10 gramas por quilo de peso de carboidrato. Então, para crescer, para ficar grande, para construir massa muscular com qualidade, você precisa consumir carboidratos. Isso até é uma questão psicológica importante, principalmente para as meninas que querem desenvolver massa muscular, querem melhorar a qualidade do treino, mas ficam com medo de comer, né? Então é muito importante que você se alimente bem para você conseguir fazer um bom estímulo durante o treinamento e você conseguir se recuperar desse estímulo para no outro dia conseguir repetir. Então é claro que são carboidratos de qualidade e são carboidratos numa quantidade também coerente com aquela realidade, mas desde que tudo esteja dentro de um planejamento adequado, não precisa ter medo dos carboidratos. Os carboidratos não são nossos inimigos, certo? Pensando em proteína, como eu disse, de 1,8 a 2,2 gramas por quilo de peso já é mais que suficiente. Normalmente, a suplementação de whey protein nessa fase não é necessária. Por quê? Porque como o seu aporte energético já vai estar muito grande, você já vai estar comendo muito, normalmente só por conta disso você já bate a sua quantidade de proteínas que você precisa. Então o whey protein ele acaba sendo muito mais uma conveniência, que de repente você está na rua, de repente você quer fazer alguma receita e usa ele ali pelo sabor porque você gosta, do que realmente uma obrigatoriedade. Então o whey protein não é essencial para a hipertrofia muscular, ele é só uma proteína em pó. Da mesma forma que você pode optar por comer o frango, por comer o peixe, etc., você pode optar por suplementar o whey protein. E falando em lipídios, a nossa recomendação aí é de 0,5 a 1,5 gramas por quilo de peso, e é muito importante que sejam gorduras de qualidade. Então, utilizar boas fontes de gordura, como azeite, abacate, as castanhas, as oleaginosas de forma geral, oferecem aí um bom perfil de gordura, e isso é importante para a gente estar controlando o nosso perfil inflamatório, né? Então, para a gente estar conseguindo se recuperar bem do treino, tá até controlando também o nosso perfil lipídico, né? Controlando a nossa resistência à insulina, que é muito importante que o nosso perfil inflamatório, de modo geral, esteja bem controlado. E aí, quando a gente fala de superávit calórico, é normal que nesse período que a gente aumente um pouquinho a nossa resistência à insulina. Então, a insulina é o hormônio que é responsável por levar o carboidrato para dentro da célula. Como nesse período de hipertrofia muscular a gente tem superávit calórico e a quantidade de carboidratos está aumentada, a produção de insulina tende a aumentar também, e em algum momento você vai começar a acumular um pouquinho de gordura. Isso faz parte do processo, por isso que você deve começar com um percentual de gordura mais baixo. Mas o que é muito importante nessa fase de hipertrofia, que muita gente negligencia também, é fazer o exercício aeróbio. Então o exercício aeróbio é um dos principais reguladores aí da insulina, e vai fazer com que aquela energia extra que você está consumindo continue sendo direcionada para a construção de massa muscular e não para você armazenar gordura. Então o exercício aeróbio é muito importante em todas as fases do treinamento. O que é importante? É que seja um exercício numa intensidade mínima. Então você fazer um passeio, uma caminhada no parque, por mais que isso aumente o seu gasto energético, isso não é considerado exercício aeróbio. Porque, como eu disse, a gente precisa de uma intensidade mínima para que esse exercício gere alguma adaptação. E qual é a principal adaptação do exercício aeróbio? É o aumento ali do número de mitocôndrias, a melhora da saúde cardiovascular, a melhora de marcadores bioquímicos como a própria insulina, triglicerídeos, colesterol, etc. Isso tudo é importante para a gente conseguir manter um bom ambiente hormonal, uma boa saúde e conseguir continuar performando bem no treinamento. É muito comum, por exemplo, que às vezes em treino de perna, a pessoa interrompa o exercício
porque a frequência cardíaca ficou muito alta. E o que acontece? Isso é um sinal de um condicionamento cardiovascular ruim. Isso se melhora no treinamento aeróbico. Então, você melhorando seu condicionamento aeróbico, naturalmente você vai conseguir performar melhor no treino de musculação. Fechando essa parte de nutrição, vamos falar sobre suplementação. Então, indo direto ao ponto do que é indispensável é a creatina. Então, a creatina ela vai aumentar os seus estoques de fosfocreatina intramuscular. Isso é importante para te dar mais força, para te ajudar na progressão de carga, fazer com que você consiga ter uma melhor performance no treinamento. Se melhorando a performance no treinamento, você melhora o estímulo para hipertrofia. Então, a creatina é o suplemento aí mais seguro e mais eficiente que a gente tem hoje em dia na literatura científica quando a gente pensa em hipertrofia muscular. E não só isso, até para parâmetros relacionados à saúde também, como a sarcopenia, como depressão, como enfim, diversos quadros aí a gente tem boas evidências do uso da creatina em relação aí a diversos fatores positivos. Inclusive falando de idosos, né, é uma ótima suplementação que na terceira idade a gente tem essa tendência maior de perder massa muscular, da sarcopenia, etc. Então a gente combinar o treinamento de força com a suplementação da creatina é uma excelente estratégia. Segundo suplemento que pode ser aí útil para você estar utilizando é a cafeína. Desculpa. E aí essa cafeína tu pode obter tanto através da suplementação, seja em cápsula, seja em pó, ou através da bebida mesmo. Isso é realmente uma questão de preferência. E o principal benefício da cafeína, quando a gente fala de hipertrofia, é o aumento de resistência à fadiga. Então a sua percepção de esforço frente ao treinamento fica menor. Que a gente precisa ter cuidado. Tem pessoas que são muito sensíveis à cafeína, e mesmo com uma dose pequena, elas acabam aumentando muito a frequência cardíaca durante o treinamento. E aí isso acaba sendo um fator limitante, e ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. Em relação às doses de cafeína, varia aí de 3 a 6 miligramas por quilo de peso. Numa pessoa de 70 quilos, por exemplo, se a gente pega a dose aí de 3 gramas, que seria o mínimo, para ter um efeito bacana, isso ficaria em torno ali de 210 miligramas, tá? A gente pode utilizar isso tanto manipulado ou comprar ali na farmácia de manipulação. Outro suplemento que pode ser útil também, esse não tem tanto grau de evidência como a creatina e a cafeína, é o nitrato, tá? Então o nitrato, ele é absorvido e convertido em óxido nítrico. E o óxido nítrico, ele aumenta o aporte de nutrientes e de oxigênio no tecido muscular. Então tem aí algumas evidências apontando que o nitrato poderia ser útil também no contexto de musculação para aumentar um pouquinho o número de repetições, aumentar um pouquinho aí a tolerância à fadiga. Não são evidências tão fortes, como eu falei, tá? Mas pode ser um recurso, e o bacana é que é um recurso muito barato, porque a gente consegue o nitrato através da beterraba, por exemplo. Então, uma boa combinação de pré-treino seria você fazer, por exemplo, um suco de beterraba com laranja, com água de coco, fazer essa mistura aí para estar tomando uma coisa barata e eficiente para estar melhorando sua performance. Grande Lucas, pode, creatina se usa para sempre, cara. Só para de usar creatina no dia que você morrer. Até lá pode usar tranquilamente, que não tem nenhum malefício conhecido, descrito aí na literatura. Então, mesmo quando você para de treinar, seria interessante você continuar com a creatina, porque ela tem efeito ali anticatabólico e iria diminuir a velocidade com que você perde massa muscular. Então, creatina pode usar para sempre, sem medo de ser feliz. Outros dois suplementos com potencial uso aí é a betalanina e o bicarbonato de sódio, que são suplementos tamponantes. O que é isso? Eles diminuem aquela sensação de queimação durante o exercício. E o bicarbonato de sódio, a gente tem que ficar um pouquinho atento, porque ele traz
um desconforto gastrointestinal, então pode te dar, por exemplo, diarreia. Então, para a gente prevenir isso, a gente começa com doses mais baixas e fracionando a dose dele também. A vantagem dele em relação à betalanina é que ele é muito mais barato, ele é muito mais acessível, tá? A betalanina, ela também vai atuar como tamponante, então ela também vai diminuir essa sensação de acidez, de queimação durante o exercício. Isso acontece porque quando a betalanina entra na célula muscular, ela se junta com um aminoácido chamado histidina. E aí esse complexo acaba formando ali a carnosina. E a carnosina é que vai ser ali a estrutura responsável por estar fazendo esse tamponamento, por estar tirando aqueles íons de hidrogênio da célula, fazendo com que você consiga sustentar o exercício por mais tempo. E um outro efeito aí colateral, na verdade, da betalanina, que alguns têm como positivo e outros têm como negativo, é a parestesia, é o efeito da coceira que ela acaba causando. Então é muito comum aí nos pré-treinos, por exemplo, que quando a pessoa toma, ela sinta esse efeito. Esse efeito vem por conta da betalanina. Algumas pessoas gostam desse efeito, outras não, mas a priori esse efeito não tem nenhum malefício para a saúde, é realmente só uma parestesia momentânea. E se você gosta, pode ser ali um plus para você, mesmo que seja um placebo para você conseguir performar melhor no treino. E se você não gosta, de repente vale a pena evitar ficar ali só na creatina e na cafeína, que você já vai conseguir bons resultados. Uma coisa importante de salientar é que você não deve condicionar os seus resultados ao uso de suplementos, tá? Você consegue ter muito, mas muito resultado mesmo sem tomar suplemento nenhum, ou no máximo ali só com a creatina. O mais importante para você conseguir ter resultado é de fato você estruturar muito bem o seu treinamento e você estruturar muito bem a sua dieta, para que os dois estejam congruentes com o objetivo que você quer alcançar. Estamos aí já com 38 minutos de live. Daqui a pouco bate uma hora. Eu não sei ainda se o Instagram está fechando ou não, mas por via das dúvidas vou falar de hormônio agora e depois vou responder as perguntas e a gente finaliza. Então, falando de hormônios, a gente tem aí dois contextos. Primeiro, os hormônios exógenos, né, que são injetados ou tomados via oral, e também temos os nossos hormônios de produção natural. Então vamos falar primeiro desses. Quais são os 3 principais hormônios que podem estar influenciando os nossos resultados? Primeiro, a testosterona, né? Nossa produção natural de testosterona é importante que ela esteja em dia. Segundo, a insulina, que se ela estiver desregulada, vai atrapalhar o seu ganho de massa muscular e favorecer o acúmulo de gordura. E terceiro, os hormônios da tireoide. Esses também podem atrapalhar bastante a sua composição corporal. Então, se eles estiverem demais, vai dificultar o seu ganho, e se eles estiverem de menos, você tem uma tendência muito maior em estar acumulando peso. Então, esses hormônios normalmente são fáceis da gente conseguir identificar se eles estão precisando de algum ajuste, porque eles apresentam sintomas. Então, no caso da testosterona, se a gente pega uma pessoa com muita indisposição, com dificuldade de ganhar massa muscular, uma pessoa com facilidade de acumular gordura abdominal, já tem uma suspeita aí que essa pessoa pode ter uma baixa testosterona, ou que essa pessoa pode ter algum problema na tireoide, ou na insulina, ou nos 3 juntos, tá? E aí o que é importante? Quando a gente fala, por exemplo, de indivíduos obesos, é muito comum que estes apresentem quantidades menores de testosterona. Por quê? Porque a testosterona que ele produz naturalmente acaba sendo convertida em estradiol, porque o tecido adiposo ele expressa uma enzima chamada aromatase, e essa enzima ela acaba convertendo a testosterona em estradiol, e isso, além de prejudicar o ganho de massa muscular, também pode trazer outros colaterais, como a ginecomastia e também o aumento da pressão arterial. Então são 2 condições aí que não são interessantes. A insulina, ela atrapalha principalmente quando ela está alta, porque ela aumenta ali
a facilidade com que o seu corpo vai estar estocando gordura. Ela altera também, quando está muito elevada, a percepção de fome e saciedade, porque a gente acaba gerando uma resistência à insulina. E a nível do sistema nervoso central, a insulina, ela sinaliza saciedade. Então, se você não tem aquela insulina conseguindo sinalizar, você acaba comendo e sentindo cada vez mais fome. Então, esse é um dos motivos também que é tão difícil para as pessoas com obesidade conseguirem parar de comer. A garganta aqui tá brava. Mas vamos lá. E aí, quando a gente fala da tireoide, né? Normalmente o hipotireoidismo ele apresenta vários sintomas, como a queda de cabelo, alteração no ciclo menstrual, unhas fracas, indisposição, fadiga. E isso são coisas que a gente consegue detectar também, seja através da anamnese ou mesmo do dia a dia ali da pessoa, que ela já relata isso daí. E aí, através ali da reposição hormonal, a gente consegue reequilibrar esses hormônios e conseguir aí iniciar o trabalho mais focado na composição corporal. Existem também fatores de estilo de vida que influenciam diretamente nesses três hormônios, então na testosterona, na insulina e na tireoide. Muitas vezes as pessoas apresentam esses hormônios dentro dos valores de referência, mas já próximo ali ao limite superior ou limite inferior, o que é ruim. E às vezes ela não precisa tomar nada. O que ela precisa é melhorar a qualidade de vida dela. Então, principalmente o sono, a qualidade da alimentação e o treino impactam positivamente, diretamente nesses três hormônios. Então, às vezes você já está aí com algum sintoma de alteração, você não precisa repor o hormônio. O que você precisa é ajustar a sua qualidade de vida, ajustar os seus hábitos, que isso naturalmente vai fazer com que o seu corpo volte a funcionar de forma adequada, tá? E falando aí agora de hormônios exógenos com fins estéticos. A gente sabe que isso é uma realidade, né? Então as pessoas buscam isso, e eu acredito também que esse é um assunto que deva ser tratado com normalidade, que da mesma forma que ninguém julga as pessoas que procuram um médico para colocar silicone, para fazer uma plástica no nariz, na orelha, alguma coisa assim, né? Eu acho que também não faz sentido julgar a pessoa que busca para estar utilizando hormônios para fins estéticos. É melhor ela fazer com acompanhamento do que ela fazer por conta própria. É claro que o fato dela estar fazendo com o médico não tira os riscos, mas faz com que ela tenha ali alguma coisa sob controle. Então, o que é importante dizer? Que você não deve condicionar o seu resultado ou o seu esforço ao uso de hormônios, tá? Se você não consegue bons resultados sem os hormônios, você provavelmente não está pronto ainda para utilizar o hormônio, porque o hormônio ele potencializa algo que já é bom. E se você não consegue ainda resultados sem eles, isso é sinal que você não sabe treinar bem e que você também não sabe fazer dieta e, portanto, você não está apto aí, preparado para estar utilizando hormônio, tá? É importante dizer também que mulheres, muita atenção quando for mexer com os hormônios, porque tem alguns efeitos colaterais que são irreversíveis, como engrossamento da voz, acne, aumento do clitóris, aumento de pelos. Então são colaterais aí que são indesejáveis, né, para a maioria das pessoas. Então são coisas que a gente precisa ficar atento. E vale frisar também que mulheres precisam de uma quantidade de esteroides muito menor do que os homens para conseguir aí ter um bom resultado estético. Então, mais uma vez, não associe resultado à quantidade de substância, à quantidade de coisas que você está utilizando. O ideal é a gente utilizar o mínimo de coisa possível e saber como manobrar isso daqui para extrair o máximo de resultado possível. E aí essas manobras é tudo em cima de uma boa dieta, de um bom treino, de uma boa periodização. Então é isso, temos aí 45 minutos. Falamos aí de treinamento, falando de fisiologia, de nutrição, de suplementação, de bastante coisa. E agora vamos responder aqui as perguntas que temos aqui na caixinha. Então vamos lá. Iniciantes devem fazer
ABC ou ABCDE. Nenhum dos dois. O cara que é iniciante, que ele está começando na academia, o ideal para ele ou é fazer um treino de corpo inteiro, um treino full body, ou fazer um treino AB no máximo. Por quê? Porque esse cara é a pessoa que não tem contato nenhum com a musculação, é aquele cara que vai fazer o exercício livre, fica tremendo, não consegue nem equilibrar o peso. Então, o que esse cara precisa? Ele precisa ter contato com o exercício. Então, quanto mais ele repetir o mesmo treino durante a semana, melhor. Uma divisão com menos concentração de volume no dia também é importante. Por quê? Porque não gera assim tanta dor muscular naquela pessoa. Então a gente sabe que a dor muscular é muito mais acentuada nessas pessoas que estão iniciando. Então se a gente já vai lá na segunda-feira, por exemplo, e faz um treino pancada com um cara desses, na terça ele não vai ter condições nenhuma de treinar. Por mais que ele queira, a dor vai ser tão grande que ele vai ficar limitado aos movimentos que ele precisa fazer. Então, iniciante mesmo, é ou um treino full body ou um treino AB. E o que esse cara ele precisa ter consciência, que o que vai fazer ele evoluir, não é ele tomar suplemento, não é ele tomar hormônio, é ele realmente aprender a treinar e ele aprender a evoluir dentro do treinamento dele. Porque para esse tipo de pessoa também que está começando, nem faz sentido a gente fazer um superávit calórico muito grande pensando em hipertrofia. Porque é uma pessoa que não tem toda essa demanda energética. Então o cara fazendo ali supino com 5 kg de cada lado se tremendo, fazendo com o peso da barra se tremendo, se a gente faz um superávit calórico muito grande, tudo que ele vai conseguir ganhar é gordura. Então o pessoal às vezes fica muito neurado, qual a melhor dieta, qual o melhor suplemento, qual a melhor refeição, a melhor coisa para conseguir fazer hipertrofia, mas na verdade o que ele precisa fazer é aprender a treinar de verdade, aprender a treinar com qualidade, com boa técnica, boa amplitude, movimento e fazendo progressão de carga, porque é isso que vai gerar a demanda para que a gente consiga entregar calorias e aquelas calorias se transformam cada vez mais em performance e cada vez mais em massa muscular. Então, não fica tão apegado assim com a divisão de treino nesse início. Vai fazer o básico, vai aprender a agachar, fazer um bom supino, fazer uma boa remada e aí naturalmente seu físico vai respondendo e tendo essa demanda maior por um volume de treino, tá? Então, qual whey isolado eu indico? A pergunta que chegou aqui. Eu não indico nenhum, porque o whey isolado ele é indicado para pessoa que tem intolerância à lactose ou para pessoa, na verdade, para pessoa que tem intolerância à lactose. Se ela não tem intolerância à lactose, não tem por que você optar pelo whey isolado, só vai ser um whey mais caro. Então você pode, se você não tem intolerância à lactose, você pode tomar o whey concentrado tranquilamente. A diferença a nível de concentração de carboidrato e proteína é mínima frente à diferença do preço. Então às vezes você vai pagar 50, 60 reais a mais no whey isolado por causa de uma diferença de 5 gramas de carboidrato. Então é uma coisa que não faz diferença. E mesmo se fizesse, faria mais sentido a gente ajustar essa diferença pela dieta do que pagar 60, 70 reais a mais comprando o whey isolado. Então, não precisa disso, tá? Pode comprar o whey concentrado aí tranquilamente e vai ser feliz. Anticoncepcional faz aumentar meu apetite. É normal? Sim, pode ser normal sim, porque o estrogênio tem uma sinalização a nível do sistema nervoso central que pode aumentar o seu apetite. Esse é um dos motivos, por exemplo, também que na fase ali de TPM as mulheres ficam mais sensíveis aí a comer mais, é por conta dessa sinalização. Mas o que é importante a gente deixar claro é que não é o anticoncepcional por si só que te faz ganhar peso. Ele altera o seu comportamento alimentar e isso pode fazer você comer mais e aí sim ganhar peso, né? Mas aí existem estratégias que a gente pode estar criando para mexer ali com os volumes das refeições, para fazer refeições mais volumosas, mas nem tão calóricas assim, para conseguir estar controlando o seu apetite. Importante também aporte de fibras, aporte de proteínas e aporte de gorduras de boa qualidade, que também influenciam diretamente nessa questão da saciedade.
De quanto em quanto tempo uma série deve ser trocada? Essa eu já respondi aí no meio da live, então vai ficar aí como dever de casa para você voltar e dar uma olhadinha, tá? Mas cerca de 6 a 8 semanas, pelo menos, com o mesmo treino. O porquê, a resposta vai estar aí atrás. Queria usar creatina, mas tenho receio. Pode ficar tranquilo, se você não tem nenhum problema renal, não tem nada desse tipo, você pode usar a creatina tranquilamente. E ainda assim, para quem tem problema renal, já tem alguns trabalhos aí sugerindo um possível benefício da creatina. Então, realmente, se você é saudável, não tem motivo nenhum para você se preocupar, tá? A creatina não vai fazer mal para os rins, para o fígado, para nada disso. Pode usar tranquilamente, é o suplemento aí que a gente tem com mais eficiência, com mais eficácia e segurança hoje em dia. Então, vai dentro da creatina sem medo, é só aminoácido. Minha creatinina sempre dá um pouco alterada. Creatina não é uma boa? Isso é uma coisa completamente normal. Vocês têm que entender que a creatinina não é um marcador exclusivo de função renal. Então, a creatinina ela é um metabólito da creatina. Se você aumenta a sua massa muscular, então se você tem uma massa muscular muito grande e se você suplementa creatina, naturalmente seus estoques de creatina intramuscular serão maiores. E aí, naturalmente, a produção desses metabólitos também serão maiores. E um desses metabólitos é a creatinina. Então, é normal a creatinina estar aumentada em praticantes de musculação, que tem grande massa muscular, e em pessoas que usam creatina. Então, isso não quer dizer que a sua função renal esteja prejudicada, tá? Isso seria, na verdade, um falso positivo. Então, existem aí outros marcadores mais eficientes para a gente estar avaliando a função renal e não só a creatinina de forma isolada, porque ela sofre interferência tanto da composição corporal e também da suplementação de creatina, da dieta propriamente dita. Então, não é um bom parâmetro para você estar avaliando. Perguntaram aqui sobre a L-carnitina, não está querendo compartilhar, mas se não compartilhar eu vou responder. Compartilhou. L-carnitina realmente ajuda na queima de calorias? Eu queria que ajudasse, mas não ajuda. Então, o que a L-carnitina faz? Ela é responsável por transportar a gordura para dentro da mitocôndria. E dentro da mitocôndria é onde a gordura vai ser oxidada. Só que o simples fato de você ter mais desse transporte não garante que você vai ter mais oxidação de gordura. Na verdade, o simples fato de você suplementar não garante que aquela carnitina de fato vai ser direcionada para dentro da mitocôndria. Então, a L-carnitina é um dos suplementos aí mais tidos aí como promessa de você queimar a gordura, mas em pessoas saudáveis, pessoas que têm um funcionamento normal aí, não traz nenhum benefício. Existem algumas evidências, na verdade, com diabéticos podendo melhorar um pouquinho ali o metabolismo de glicose e tal, mas pensando em emagrecimento e na queima de calorias, ela não é eficiente. O que poderia mais ajudar aí é a cafeína. Pelo potencial efeito termogênico também não é muito grande, mas tem efeito termogênico, e também por melhorar a sua performance no treino. Melhorando sua performance no treino, você aumenta o seu gasto calórico também. Então, de todos os termogênicos aí do mercado que são seguros, a cafeína é disparado o melhor. Tanto pelo efeito provavelmente disso, também pelo preço não ser tão elevado assim, tá? Então, não gasta com L-carnitina, por favor. Então, pra gente fechar aí a nossa última pergunta, tenho muita dificuldade em ganhar definição. Algumas dicas? Bastante. Vamos lá, o personal Miller aí perguntando. Obrigado aí, tamo junto, tá? A creatina, ela é uma substância osmoticamente ativa. O que isso significa? É que ela atrai água. Então, assim como o carboidrato também atrai água, a creatina também atrai água. Então, quando ela entra na célula, ela leva também
uma molécula de água para dentro da célula. Por isso, então, que ela tem aí esse mito de causar a retenção. Na verdade, ela causa a retenção, mas uma retenção de água intracelular, que é uma retenção boa, e não uma retenção de água extracelular, que é uma retenção ruim, deixa você com um aspecto está mais embaçado, com menor definição muscular. E essa retenção extracelular, a retenção ruim, vem principalmente aí da qualidade ruim da alimentação, do excesso de carboidrato, de gordura, de álcool. Bom, para definição muscular, tem que organizar a sua vida, né? São muitas aí as considerações. A gente pode fazer uma live depois voltada para definição muscular. Então essa daqui foi voltada para hipertrofia. A gente pode fazer uma outra voltada para definição muscular. Mas treinar pesado, déficit calórico, uma periodização adequada para você conseguir sustentar uma boa intensidade de treino, mesmo em déficit calórico. Isso é importantíssimo para você conseguir perder gordura, mantendo uma boa densidade, uma boa definição muscular. E o exercício aeróbico também, para estar complementando aí seu gasto energético, e também para estar potencializando as adaptações a nível mitocondrial, a nível de saúde cardiovascular, que também são importantes aí nessa fase. Beleza? Então, é isso. Falamos aí de bastante coisa, de fisiologia, falamos de treino, de dieta, de suplementação, de hormônios endógenos e exógenos, tudo voltado para a hipertrofia muscular, beleza? Obrigado aí, todo mundo que chegou até aqui, que assistiu. Estamos juntos, um abraço, um beijo e até a próxima.